Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver nos vendo. Um salve aqui do Bi News, seu canal de biologia, evolução e ecologia, onde a gente discute sobre animais, plantas, interações animal-planta e, sobretudo, abelhas. Mas hoje iremos entrevistar e falar com um colega nosso, Alan, que vai nos falar um pouco sobre morcegos. Fala, Alan, tudo bom? Olá, Samuel. Bom momento para todo mundo, dependendo do horário que você está vendo isso daqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre os organismos que eu trabalho. Maravilha. O Alan é biólogo, né? O Alan actually, na verdade, nos formamos juntos, né? Somos amigos aí há mais de quase 20 anos, eu acredito. Não, que é É, isso? 15 anos, né? 15 anos, né? 18 anos. É. E estudamos junto, o Alan, que é biólogo, também é ecólogo, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e recentemente realizou uma parte do doutoramento na Universidade de Otago. Onde que é mesmo? Você fez isso aí na Nova Zelândia. Nova Zelândia, onde foi Isso. estudar um pouco sobre a história de vida, da interação dos organismos que ele trabalha, que é os morcegos e os ectoparasitas, né? Alan, você vai me corrigindo aí se tiver alguma coisa errada. Ele também estuda, né, além da interação entre esses dois organismos, o efeito do ecossistema, né, do ambiente na interação, e ele vem utilizando como modelos ecológicos, né, como eu havia comentado já, a relação entre os morcegos e os ectoparasitas. Alan, você recentemente publicou um trabalho bem interessante na revista Journal of Biogeography, né, com o título Hosts and Environmental Overshadow Spatial Distance as Drivers of Bat-Fly Species Composition in the Neotropics. Isso. Eu li o seu trabalho, achei um trabalho bem bacana. Eu acho que para a gente começar a bater um papo sobre o que você fez, eu gostaria de perguntar, a princípio, para você definir para a gente, que é um conceito bastante utilizado aí no teu trabalho, distância geográfica, né? O que é o conceito sobre distância geográfica nos estudos de distribuição e interação entre espécies? É, o... Na verdade, eu vou falar mais assim, o conceito de distância geográfica em relação a mudanças na composição de espécies de um local para o outro. Então, a gente tenta entender como que muda a composição de espécies de uma área, um local X, para um outro local. Os primeiros estudos que abordaram esse tema, eles verificaram que a distância geográfica que explicava a mudança na composição de espécies entre ambientes, entre locais. Mas tá ok. E o que é isso, né? O que quer dizer? Porque o que quer dizer distância geográfica? Pensando biologicamente, só distância geográfica não diz muita coisa. No entanto, analisando mais profundamente, a distância geográfica ela pode ter dois aspectos muito importantes. Um primeiro aspecto é o ecológico e o segundo aspecto é o evolutivo. Então, a explicação ecológica de por que a distância geográfica influencia a composição de espécies é que regiões distantes umas das outras, elas vão ter características do ambiente diferentes. Então, características em relação à vegetação, em relação à temperatura, à pluviosidade. Então, essa diferença na composição de espécies de uma área para outra seria a resposta das espécies a essas diferenças ambientais. Então, isso é o aspecto ecológico da distância geográfica estar influenciando a composição de espécies. E qual que seria o segundo fator que eu falei? É o fator evolutivo. Então, se você pensar em evolutivo, seria o quê? As diferentes espécies, elas se especiaram, né? Na verdade, a partir de uma, formou duas espécies a partir de vicariância. E como que a distância geográfica explicaria isso? Quando você aumenta a distância geográfica, você aumenta a chance de ter barreiras geográficas de um local para outro.
Então, essa barreira geográfica que seria a causadora da especiação. Então, quando você analisa, você fala, a distância geográfica está influenciando a posição de espécies, você tem essas duas explicações, a ecológica e a evolutiva. Excelente. Acho que uma questão bastante importante, né, principalmente quando se estuda a interação entre espécies, no caso parasita e hospedeiro, é a necessidade da ocorrência dessas espécies no mesmo local, né? Eu acredito que é, a presença de uma espécie, no caso do hospedeiro, pode limitar, em algumas ocasiões, a ocorrência da espécie do parasita, se existe uma interação específica, no caso. Um trabalho recentemente publicado, não, um trabalho já antigo, com uma espécie de morcego, Artibeus jamaicensis, que é uma espécie também que ocorre no Brasil. Acho que você pode detalhar um pouco mais, com profundidade, um pouco dos aspectos de vida deste morcego. Esse estudo realizado no Panamá, acho que na década de 60, eles encontraram um ectoparasita, acho que era uma mosca, né? E Desculpa? isso é uma mosca. Uma mosca que é ectoparasita do Artibeus jamaicensis no Panamá. Nós sabemos que o Artibeus jamaicensis é uma espécie de morcego que ocorre no Brasil, né? Essa mosca também é ectoparasita do Artibeus jamaicensis aqui no Brasil? Existe uma diferença geográfica grande se nós pensarmos, né? A distância entre o local onde você estuda, por exemplo, e o Panamá, e fatores climáticos também poderiam explicar essa ocorrência dessa interação ou não. Existe essa mosca? Como que acontece a interação? Existem outras moscas? Então, vamos por partes. Como que eu posso explicar? Primeiro, quando a gente está vendo quando está fazendo essa análise igual eu fiz da composição de espécies entre os locais, né, verificando quais fatores que influenciam a composição de espécies, o interessante de estudar os parasitas é que a gente pode colocar como fator o recurso que os parasitas utilizam, que no caso são os hospedeiros, né? E o que me fez assim fazer esse trabalho foi que o único trabalho que tinha anterior ao meu, que trabalhou com um grupo de parasitas altamente específicos, ele encontrou um resultado não muito óbvio. Então, o que seria esse resultado óbvio? Então, se eu estou trabalhando com fatores que influenciam a composição de espécies de parasitas entre regiões, e esse grupo de parasitas ele é altamente específico, então ele parasita uma ou poucas espécies de hospedeiros, então é lógico eu pensar que o fator que vai mais influenciar na composição de espécies parasitas vai ser a composição de espécies de hospedeiros. Não sei se isso faz sentido para Sim, você. sim, sim. Então tá, e o único trabalho, que era de 2010, que trabalhou com um grupo que ele separou, né, entre parasitas, era pulgas, se eu não me engano, no Paleártico, em pequenos mamíferos. Então ele separou grupos, ele viu a composição de espécies de pulgas altamente específicas, até generalistas, então, que parasitavam. E quando ele analisou separadamente só para as espécies específicas de parasitas, ele viu que o fator que mais influenciava não era a composição de espécies de hospedeiros, e era sim fatores ambientais, como temperatura, pluviosidade. Então, assim, desculpa o trocadilho, mas aí com isso eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Mas como assim? Os parasitas são altamente específicos, então eles teriam que ter uma influência da composição de espécies de hospedeiros, né? Acho que uma coisa importante, ou um fator importante, né, que pode determinar diferenças nos resultados, né, poderiam explicar, pode ser a escala do trabalho, né, a escala geográfica. Existe paralelo que você pode traçar a esse estudo em relação à escala? É um estudo desenvolvido em uma área menor. Aparentemente você fez um estudo cobrindo a região neotropical, que é uma escala bem maior, né?
Não, mas esse trabalho também cobriu uma escala grande, a toda a região paleártica. Então ele tem uma área bem grande, assim, foi um trabalho bem grande. Interessante, então, que fica difícil a gente assumir ou generalizar um resultado a partir de uma única região ou de apenas um grupo, né? Isso mostra a importância de estudar amplamente as diversas espécies, as interações, e porque cada caso parece ser diferente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E Desculpa. qual a região que você realizou o seu trabalho? O nosso trabalho foi realizado na região neotropical, que vai ali mais ou menos do México até o sul do Brasil. Região bem ampla. Nossos pontos, apesar, eu acho que eu pus um mapinha aí, até, não sei Você se é legal está. você pôr aí o mapa. E esse mapa, ele mostra que a maioria dos pontos estão, dos trabalhos, é esse daí mesmo, que a gente utilizou, eles são aqui da região, no Brasil, né? Principalmente região de Mata Atlântica aqui do Brasil, e alguns pontos mais para dentro ali de Cerrado, e são bem poucos pontos na Amazônia e na América Central. Como você obteve? Você foi a campo para obter todos esses dados? Ou qual foi a metodologia que você utilizou para poder cobrir uma distância geográfica desse tamanho? Não, esse daí tem um ponto ali que foi dados que eu coletei, que é resultado da minha dissertação de mestrado, É o 17? mas é o 16 ou 17, acho que é o 16, não sei. Bom, de qualquer maneira, eu utilizei dados publicados. Então, eu fiz um levantamento bibliográfico de tudo, todos os dados que tinha aqui, que tinham publicado, procurei no Scopus, no Web of Science, no Google Scholar, e utilizei algumas palavras-chave como moscas ectoparasitas, ectoparasitas, morcegos, Strebid, que é a família de parasitas que eu estou trabalhando, e todos esses termos, tanto em inglês, quanto português, quanto espanhol. E aí eu coloquei alguns filtros para escolher o trabalho. Então, por exemplo, eles tinham que ter coletado os dados em regiões, ter coletado dados em mais de uma estação. Então, assim, se ele coletou só dados numa ocasião, eu já excluí. Então, ele teria que ter coletado pelo menos uma estação seca e numa cheia. Aham. Teria que ter coletado, utilizado como método de captura de morcegos sempre a mesma metodologia, que no No caso foi caso, rede de neblina. isso, eu me lembro, né, na época da graduação, quando eu comecei também, tem uma história aí com morcegos no início da minha vida acadêmica, e eu me lembro que eu fui a campo com vocês e a gente tinha montado aí várias redes neblina, e aqui aparentemente tem uma foto de você em campo. Você está vendo essa foto? Eu tô vendo. Ok. Você poderia explicar qual que é isso aí? Eu me lembro que você monta essa rede, que aparentemente ela é pouco visível aos morcegos, né? E os bichos acabam caindo, e depois você necessita, obviamente, de material aí básico para evitar um tipo de acidente com o bicho, como a gente pode ver na figura, né? A utilização de luvas ali. É, o que você está fazendo ali, né? Esse é o objetivo da sua pesquisa? Ali eu tô, na verdade, ali eu tô retirando os parasitas, né, do morcego. Então esse morcego caiu na rede, a gente não deixa ele muito tempo ali na rede, né, ele fica ali preso. É uma rede, chama rede neblina, que ela fica, os morcegos ficam bem presos nela e a gente vai com uma luva e tira ele da rede e coloca ele dentro de um saco de pano, individual, né? Não mistura mais de um morcego dentro de um saco de pano. Aí imediatamente a gente já vai ali num laboratório que a gente faz no campo mesmo e Uhum. retira os parasitas que estão sobre o corpo do morcego. Acho que eu tenho Aí, uma foto para ilustrar aqui o parasita. Essa aqui acho que fica bem bacana, né? esse daí é um parasita, é uma mosca, né? Parasita de morcego, eu acho que é a espécie é Strebla sobre um carolha, o morcego é carolha, a espécie de Ecto é o Strebla, né?
E aí eu consegui essa foto. Não é muito fácil tirar foto da mosca no corpo, porque ela está sempre se mexendo muito e às vezes estão dentro do pelo. Esse indivíduo aí, ele estava, no momento, ele estava se alimentando. Então, são moscas hematófagas, né? No momento, estava se alimentando do morcego. E quando você utilizou esse banco de dados, você restringiu por alguma espécie de morcego? Ou você trabalhou com na verdade, você trabalhou com a comunidade, né? É, E a gente, eu trabalhei com a família de morcego Philostomide. que Por envolve esses morcegos filostomídeos? Eles são é, frugívoros? Eles se alimentam do quê? A Philostomide é uma família de morcegos exclusivamente dos neotrópicos. A característica deles principal é ter essa folha nasal. Nessa foto dá para ver bem que ele tem uma folhinha no nariz, né? Aham. E aí a diferença dele para os outros grupos de morcego é que ele emite o som para se localizar, para a ecolocalização, pelo nariz e não pela boca. O som é produzido na laringe, mas é emitido pelo nariz. Então, isso permite que esses morcegos consigam voar com o alimento na boca, né? Por isso que muitas espécies são frugívoras, então eles coletam o fruto num local, levam o fruto para comer em outro, mas é um grupo extremamente diverso. Tem espécies frugívoras, tem espécies insetívoras, carnívoras, hematófago, então é um grupo bem generalista. E E aí, só explicar, por que eu foquei só em filostomide? certo, uma Foi boa pergunta. porque esse método de captura, a rede neblina, ele é bom para capturar filostomides, porque os filostomides eles voam dentro do subbosque da mata, né? E é onde a gente arma essas redes. Algumas outras famílias de morcego eles voam muito alto, então a gente acaba acima do dossel da floresta. Então a gente não coleta com esse método. Então eu restringi filostomide por esse motivo. Eu vou adiantar uma pergunta que eu tinha mais para frente, justamente referente à composição e estrutura da floresta, né? O que a Tá? gente vê atualmente no Brasil ou em diversas partes do mundo é que vem ocorrendo uma aceleração da derrubada das matas, né? Então você expõe, né, a comunidade que são restritas a regiões de subbosque, como você bem explicou, a áreas abertas. O que acontece com essas comunidades desses morcegos que de um dia para o outro necessitam uma adaptação aí a viver num outro tipo de ambiente? O que acontece com eles? Ué, mas na verdade, a resposta dos morcegos ao avanço das atividades humanas sobre florestas, ele é espécie específico. Então, assim, depende da espécie de morcego. Por exemplo, você desmata uma área e então você vai aumentar a quantidade de borda. Algumas espécies de morcego se beneficiam, porque ali na borda já tem os recursos que eles precisam, tem espécies de plantas que crescem lá, que eles se alimentam ali, que são mais abundantes na borda do que no interior da floresta. Então, algumas espécies de morcego acabam aumentando a abundância deles quando você causa desmatamento. Por outro lado, tem outras várias espécies que acabam desaparecendo. Então, espécies que são muito dependentes de florestas, elas desaparecem quando você aumenta muito o desmatamento. E esse tipo de efeito, ele pode levar a uma aumento ou redução na frequência que se encontram esses parasitas nos morcegos? Existe algum estudo? Sim, mas assim os estudos ainda são pouco conclusivos, né? É, um trabalho que tem assim bem recente que trabalhou só com quantidade de vegetação, não encontrou efeito da perda de vegetação no aumento ou diminuição, por exemplo, da frequência de ocorrência de parasitas sobre os morcegos, de ectoparasitas, né? No caso, tem trabalhos já com aves que mostram que o desmatamento aumenta o número
de aves infestadas por carrapatos, no caso. E, na verdade, eu não quero dar muito spoiler, mas esse é um dos capítulos da minha tese, que ainda não está publicado, mas o meu estudo é sobre isso agora, né? Legal. Eu estou estudando como que o desmatamento, né, como a perda de vegetação, ela influencia no parasitismo entre diversos grupos de ectoparasitas e os morcegos. Muito legal. Só dar Ah, não, uns agora voltando. resultados, Desculpa. só dar um resultado prévio. Não existe um padrão geral, que eu posso dizer assim. Tudo vai depender da espécie de morcego e da espécie de parasita que está sobre o morcego. Não é Isso volta na questão que a gente comentou anteriormente, né, da necessidade de estudar profundamente os diferentes grupos, né, porque sim. caso de aplicar medidas de conservação, cada um caso é um caso, né, então é importante o estudo de comunidade para se ter uma ideia completa de como evitar a perda de espécies, uma vez que, no caso aí dos filostomídeos, aparentemente são espécies importantíssimas para dispersão de sementes, né? Alan, agora vindo aqui para os resultados do seu trabalho, né? O que você encontrou, né? As comunidades dos morcegos, né, na região neotropical, elas são similares em todas as áreas estudadas? E qual é o efeito da proximidade das áreas na composição das espécies de morcegos? Então tá, o meu trabalho então foi ver quais são os fatores que influenciavam na composição de espécies de moscas ectoparasitas em morcegos. Eu usei 3 fatores. O primeiro foi a distância geográfica, o segundo foi variáveis ambientais e o terceiro foi a composição das espécies de hospedeiros. Eu não falei ainda, mas as moscas ectoparasitas morcegos elas são altamente específicas. Bem assim, normalmente específica, alta especificidade. Normalmente, uma espécie de morcego tem uma ou duas espécies de moscas que parasitam só aquela espécie de morcego. E o que E que a até mosca faz, Alan? O que que a mosca faz no morcego, né? Qual que é o tipo de interação que ela estabelece com o ela é indivíduo? parasita, ela se alimenta de sangue do morcego. Então, elas vivem sobre o corpo do morcego e se alimentam de sangue, Tá. normalmente. Ok, então eu analisei esses 3 fatores. Como eu tinha falado lá do trabalho anterior, que analisou as pulgas específicas, né? E encontrou um resultado diferente, né? Encontrou um resultado que as variáveis ambientais eram mais importantes na estruturação da comunidade de parasitas do que a composição de espécies de hospedeiros. O meu caso foi diferente. Então, quando eu analisei esses dados, eu vi que o fator mais importante na variação das espécies de moscas ectoparasitas foi a composição de espécies de hospedeiros. Era um resultado esperado, porque elas são altamente específicas. Mas e por que então que as moscas foram altamente influenciadas pela composição de espécies de hospedeiros aqui nos neotrópicos e as pulgas não? Também é algo que fez a gente pensar quando a gente estava discutindo os resultados do trabalho. Assim, o que a gente acha, vendo a diferença na biologia, ciclo de vida entre mosca e pulga, é que as moscas elas vivem praticamente todo o seu ciclo de vida sobre os morcegos. E ela fica bem pouco tempo no abrigo. Durante o ciclo de vida dela, só durante a fase de pupa, que é quando ela está se desenvolvendo dentro da pupa, que ela fica dentro do abrigo do morcego. O resto todo do tempo ela está sobre o morcego. Então, eu já explico essa figura, ele é só terminar esse ponto aqui. Ah, tá. Então, diferentemente, e as pulgas não, as pulgas elas só estão sobre os hospedeiros para se alimentar. Durante todo o resto do tempo ela está dentro do abrigo do morcego. Do hospedeiro. No caso deles, eram pequenos mamíferos. Então, a gente acha que esse tempo que o parasita está sobre o hospedeiro é mais importante
na estruturação da comunidade de parasitas do que a especificidade. Esse foi o nosso sacado. Agora, você pode colocar aquela figura lá que eu vou explicar ela. O que é isso? É um diagrama de Venn? Isso é um diagrama de Venn. Então, a gente fez duas análises, né? Aham. Dois diagramas de Venn. Esse superior aí, a gente analisou os fatores distância geográfica e variáveis ambientais na estruturação das comunidades de morcego só. Ok. Então tá, então a gente viu que as comunidades de morcego, 18% da variação da composição de espécies era explicado pela distância geográfica. E 9,8% era explicada pelas variáveis ambientais. E aí tem ali 12,8% que é explicado pelas variáveis ambientais e as distâncias juntas, que a gente não consegue separar se é fator de uma ou de outra. Uhum. Então, esse gráfico, a gente fez uma análise só para os hospedeiros primeiro, que está em A. O gráfico B foi a análise principal, que era das moscas ectoparasitas. Parece que Então, existe uma mudança aí, né? Da Oi? importância. Parece existir uma diferença na importância aí das Sim. variáveis. Então, para mosca, a gente viu que o hospedeiro foi o fator mais importante, ele quase 15% de explicação na variação das espécies de mosca. E as variáveis ambientais também foi bem importante, com 10,3%. E interessante que a distância geográfica foi bem pouco importante. Ela sozinha, né? Foi 0,007%. Então, isso fez a gente ter algumas, vamos dizer assim, foi até meio difícil para a gente explicar. Porque Vamos lá. aparentemente algumas das áreas que você trabalhou também são bem próximas uma das outras, né? A E gente como que você tirou esse efeito, né? Porque como é uma, assim, então, é uma área bastante ampla, uma escala geográfica bastante ampla, no que você tem alguns dos seus dados mais agrupados, mas ainda assim cobrindo uma região, toda a região neotropical, né? Como que você fez para... Isso foi a gente fez uma terceira análise, até mais porque os revisores pediram isso, né? Não pediram, né? Mas eles Sugeriram? não sugeriram, eles falaram assim, olha, eu acho que seus resultados estão, você encontrou esses resultados porque você tem muitos pontos agrupados aqui só nessa região aqui do Brasil e poucos pontos longe, né? Muito longe. Então, a gente fez uma terceira análise, que foi o quê? Só usar esses dados do Brasil, principalmente de Mata Atlântica e Cerrado. Então, a gente fez uma terceira análise com as moscas, só analisando Cerrado e Mata Atlântica. E a gente encontrou um pouco mais de explicação, mas os padrões foram basicamente o mesmo. Então, distância geográfica, pouco importante, mais importante, composição de hospedeiros e variáveis ambientais. Aparentemente, devido a essa relação que você havia comentado, né, da especificidade, parece ser um pouco óbvio, né, ou faz a gente pensar de que áreas mais ricas em espécies de morcego irão refletir também numa composição de moscas mais diversas. Foi isso o padrão que você encontrou? Foi. É isso que a gente encontrou. Na verdade, tem até uma revisão recente aí no 2017, 2015, eu não lembro, tá citado ali que o principal fator que vai influenciar a riqueza de espécies de parasitas, e essa revisão é para vários grupos de parasitas, é a riqueza de espécies de hospedeiro. Então, a gente fez essa relação, assim, não foi nenhum objetivo principal do trabalho, meio que para mostrar que realmente segue esse padrão. Mas assim, se a gente for pensar numa coisa assim meio difícil de entender, quando a gente analisou só os morcegos, os hospedeiros, a gente viu que a distância geográfica foi importante. Beleza? Aham. E esse fator já tinha sido comprovado por alguns outros trabalhos mais antigos. Não é uma explicação muito alta ali, eu não lembro na figura tá ali, não lembro 12%, 13%, a gente acabou de falar, esqueci já. Mas
E aí, quando a gente analisa os parasitas, a gente vê que os hospedeiros são mais importantes. E a distância geográfica quase não influencia. Então, por que a distância geográfica tem uma importância para os morcegos e tem bem pouca importância para os parasitas? Então, para tentar explicar isso, eu vou voltar lá naquela sua primeira, uma das primeiras questões que você fez, que foi a questão do Artibeus jamaicensis. Vamos lá. A questão referente à ocorrência do Artibeus no Panamá. Isso. Né? Então, o Artibeus jamaicensis, ele realmente, ele ocorria ali também toda a região neotropical ali, que era realmente ali do México, América do Sul até o sul do Brasil. Só que foi feita revisão taxonômica desse grupo. E hoje em dia ele já separou. Então você tem na América Central Artibeus jamaicensis e aqui no Brasil Artibeus planirostris agora. Então já é outra espécie. Ok. Então já não é mais. Então o Brasil não tem mais Artibeus jamaicensis. Desculpa, porque na minha época, aparentemente, eu trabalhava com vocês há muito tempo atrás. Você ajudava a gente no campo lá em 2003, 2004, ainda aceita. Era tudo que caía na rede era jamaicensis, ou a grande maioria, né? Agora é planirostris, né? Mas o que acontece? Então, então teve uma especiação dos morcegos, né? Nem sei te dizer por quê, barreira geográfica, que aconteceu, mas assim, então hoje em dia jamaicensis lá para o norte, para a América Central, planirostris aqui na Amazônia, Cerrado, e lá mais para o sul do Brasil tem o Artibeus fimbriatus. E o que acontece? Sobre esses morcegos existe uma mosca também, que a mosca chama Megistopa arani. E ela é uma mesma espécie que parasita tanto o Artibeus fimbriatus no sul do Brasil, quanto o Artibeus planirostris no centro da América do Sul, quanto Artibeus jamaicensis lá na América Central. Interessante. É interessante, mas isso a gente acha que é só uma questão de falta de revisão taxonômica. Fica a dica aí, né? Se você for ver pela lógica, pode ser que esteja errado. Então, pode ser que as moscas dispersem mais que os morcegos, o que eu acho seria improvável, porque essas moscas, elas, apesar de terem asas, as asas não são funcionais, então elas não conseguem voar. Então, elas dependem do morcego para dispersar. Então, se o morcego especiou, por que a mosca não especiaria, sendo que ela tem as gerações dela são muito mais curtas que as dos morcegos, né? Então, é bem provável que essa espécie Megistopodarania são várias espécies, na verdade. Alan, você tocou num ponto importante que até eu queria comentar. A gente está seguindo aí já para o final da nossa conversa, mas eu queria saber como que é o ciclo de vida desses bichos, né? São várias fases, né, que o inseto tem, diferente de mamíferos. Você poderia explicar um pouco para a gente como ocorre? Esse bicho está sempre, ou melhor, os ectoparasitas que você estuda tem todas as fases do ciclo de vida no hospedeiro? Eu podia até ter falado isso primeiro, desculpa, é uma falha minha, mas o ciclo de vida das moscas na minha opinião, um dos mais impressionantes assim, que eu já conheci, que ela é muito, muito bacana. Então, essas moscas, elas são altamente específicas, né? Como eu já disse, elas passam quase todo o seu ciclo de vida sobre o morcego. Então, a fecundação ocorre sobre o morcego, a fêmea fica... ela desenvolve a larva da mosca dentro da fêmea. Então, quando você vê, por exemplo, mosca doméstica, ela solta depois da fecundação, o ovo ela põe no ambiente, né, em algum tipo de alimento, que aí vai eclodir uma larva, e a larva vai comer ali a carne, seja lá o que for, né? E depois vai pupar e vai crescer vai eclodir uma mosca adulta. No caso dessas moscas, não. Todo o desenvolvimento ocorre dentro da fêmea, do abdômen da fêmea.
E ela tem glândulas especiais dentro do abdômen para alimentar essa larva. E é apenas uma larva por vez. Então ela meio que fica grávida, é uma mosca que fica grávida. E aí a Uma fêmea, larva por vez. uma larva por vez, isso. Normalmente, depois da fecundação, o desenvolvimento demora aí de 10 a 15 dias, desenvolvendo dentro da fêmea, uma larva por vez. Quando está pronto para impupar, praticamente, a fêmea sai do morcego e impupa, coloca essa larva já para impupar na parede do abrigo. E aí e volta para o morcego. Aí a fêmea volta para o morcego. Essa Onde ela empupa, Alan? Qual que é o tipo de ambiente que ocorre a fase de pupa? a fase de pupa ocorre na parede do abrigo do morcego. Então, esses bichos são, ou a maioria deles são necessariamente cavernícola, eu não sei se esse é o termo. Não, porque né, eles parasitam morcegos que utilizam desde folhagens até cavernas. Inclusive, é, os trabalhos mostram que morcegos que utilizam abrigos mais efêmeros, assim, que não duram muito tempo, como folhagens, eles costumam ter menos moscas ectoparasitas do que morcegos que utilizam ambientes mais duráveis, como cavernas ou ocos de árvore, algo assim. Justamente por causa desse ciclo de vida. Durante a fase de pupa é a fase que a mosca está fora do morcego. É a Uhum. única parte do ciclo de vida que a mosca está fora do morcego. Depois que terminou ali a fase de pupa, já eclode um adulto que tem que procurar um morcego para parasitar. E então, assim, essa é a influência do abrigo do morcego na quantidade de moscas que os morcegos vão ter. O Alan, a gente havia comentado, a gente precisa finalizar daqui a pouco, mas no começo da nossa conversa a gente discutiu um pouquinho sobre como a alteração da paisagem, no caso a derrubada das matas, poderiam afetar a composição, né, ou a interação entre os ectoparasitas e os morcegos. Algo que é bastante debatido atualmente na biologia, né, mas que vem atingindo também a sociedade como um todo, refere-se sobre as mudanças climáticas, né? A gente viu que no seu trabalho as mudanças, as variáveis climáticas, elas desempenham um papel bastante importante nas interações entre esses organismos. O que se espera, né? Você como um especialista na interação dos animais, o que você espera que pode vir a acontecer num, num cenário onde a temperatura pode aumentar? Ou seja, não vou aqui falar para que lado que vai aumentar, se vai diminuir, mas num cenário de mudanças climáticas, como que isso pode afetar as interações desses animais? Eu acho que esse assunto ainda ele merece estudos, né? Mais aprofundados para responder isso. O que o nosso trabalho descobriu é que a pluviosidade é um fator importante na composição de espécies de mosca. Outros trabalhos já mostram que também tem algumas variáveis ambientais que influenciam na quantidade de moscas por morcegos. Então, assim, eu acho que é difícil cravar um resultado em questão de alteração climática, mas o que a gente, quais são os efeitos, assim, como a gente disse agora sobre o ciclo de vida deles, né? Então, tem um trabalho que mostra que alterações ambientais, desmatamento, ocupação humana, ela influencia mais as moscas negativamente naqueles morcegos que utilizam abrigos mais expostos. Uhum. Então, isso aumentaria a mortalidade de moscas. Então, sei lá, se a gente pensa que. Eu acho que é muito difícil de falar qualquer coisa em questão de alteração climática, porque Parece a estudo. gente pensa que vai aumentar os extremos, né? Vai aumentar as chuvas torrenciais e vai aumentar épocas muito secas. Então, esses fatores poderiam influenciar bastante negativamente aquelas
aqueles parasitas que utilizam, que parasitam morcegos que utilizam abrigos muito expostos. E talvez seria um fator menos importante para aqueles morcegos que utilizam cavernas. Uhum. Assim, eu acho que ainda falta muito estudo para eu poder cravar algum resultado assim, Uhum. positivo ou negativo. Alan, a gente agora está de fato encaminhando para o nosso bate-papo e eu acho que né, tanto você quanto eu nós estamos batendo esse papo aqui de casa, né? A gente está passando por um período bastante raro aí com o Covid-19, né? Então a gente está em casa e a maioria das questões referentes à saúde pública, quando se trata de morcego, a gente é, diretamente tenta associar doenças que são transmitidas do morcego pro ser humano. Eu quero inverter um pouco isso, eu quero saber um pouco sobre doenças entre os ectoparasitas e o morcego. Existe algum dado? Você sabe se esses ectoparasita que você estuda pode transmitir algum tipo de doença para os morcegos? Sim, não tem muito trabalho sobre isso, mas tem 3 bactérias patogênicas que podem ser transmitidas por ectoparasitas. Uma delas é a Rickettsia, que causa febre tifoide e febre maculosa, e transmitida principalmente por carrapato. Tem outra bactéria que é Borrelia, que causa também uma doença séria, causou uma doença na Primeira Guerra Mundial que chamava doença da trincheira. Tem também Bartonella, que também é uma bactéria patogênica que causa doença da arranhadura do gato. Ah, puxa, talvez eu esteja confundindo. Eu acho que a Bartonella é da trincheira também. Tudo bem. De qualquer Aham. maneira, essas 3 bactérias são patogênicas e podem ser transmitidas por ectoparasitas de morcegos. Então, pode passar de morcego para outro através dos seus ectoparasitas. Uma coisa interessante se pensar, carrapato normalmente é bem generalista. Então, o carrapato ele poderia passar essa doença de um morcego, de uma espécie de morcego para outras espécies de morcegos. Por Uhum. outro lado, as moscas são altamente específicas. Então, o que os estudos dizem é que acredita que as moscas elas são responsáveis em transmitir um patógeno dentro de uma população da mesma espécie de morcegos. Outra coisa que você falou, e eu queria só chamar a atenção nessa época de Covid agora, né? Tá bom? Que sim, parece que o Covid atual, ele realmente veio de uma linhagem que parasitava morcego. Não quer dizer que o morcego tem esse Covid-19, que é o que está causando esse problema agora, a pandemia, mas é de uma mesma linhagem e provavelmente veio do morcego através de algum outro animal consumido por humano para seres humanos. E atualmente, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, eles têm pedido para quem trabalha com morcego agora evitar fazer trabalho de campo. Isso Ah, é muito essencial, porque agora corre o risco da gente estar infectado com Covid-19 e passar esse vírus para os morcegos. E também seria um problema grande. Então, assim, acho que agora até que inverteu, né? Agora, assim, o medo é a gente passar essa doença para os morcegos. uhum. No caso, né, a, a direção da infecção da doença através do morcego seria necessariamente por morcegos que são hematófagos ou existe a possibilidade de uma transferência, né, de uma contaminação por morcegos filostomídeos, no caso que é o que você estuda? Por favor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Você diz assim, para passar uma doença do morcego para nós? Isso. Olha, sim, porque, por exemplo, usar o exemplo da raiva. É, os morcegos que não são hematófagos, os filostomídeos, por exemplo, eles têm registro de raiva também. Ah, ok. E, por exemplo, já aconteceu de um morcego com raiva cair no chão, um cachorro
pegar, comer esse morcego, adquirir a raiva, e depois esse cachorro vai lá e morde o ser humano. Então, não é necessariamente o morcego vindo atacar a gente. Uhum. Acho que tem muito a ver, assim, principalmente com o quanto que nós aumentamos, nós como seres humanos, né, digamos assim, aumentamos nosso contato com toda a vida selvagem, né? Uhum. Quanto que a invasão das atividades humanas sobre a vida selvagem está influenciando nessa transferência de doenças da vida selvagem para nós. É interessante você levantar, porque existe uma caracterização já antiga sobre os morcegos, né? Muitas vezes negativando a biologia desse animal, né? E a relação dele com humanos, mas o que dá para entender que são organismos extremamente importantes, né? Não apenas da ordem das ciências médicas, mas também para a conservação da natureza. Ah, sim, com certeza. Tem que parar com isso de ver o morcego como peste. Morcego não é peste. Parabéns. Muito obrigado, Alan. Estudo interessantíssimo. Eu aproveito aqui para desejar para você bastante sucesso nesse terceiro capítulo do seu trabalho, que Obrigado. você está focando aí como, né, a alteração da paisagem afeta a interação entre moscas e os morcegos. Tenho certeza que vai ser um trabalho com sucesso e eu mal posso esperar para ler aqui e também compartilhar com os meus colegas da academia. E de repente, por que não a gente combinar uma segunda conversa e você vem contar aqui para a gente as histórias que você. Ah, com certeza vai ser muito interessante. Agradeço novamente o convite e deixa aí, bom, meu e-mail vai estar no artigo. Não sei se você pode deixar o artigo linkado aí no vídeo. Eu vou colocar aqui embaixo o seu e-mail, e aí o É, pessoal de casa pode entrar em contato diretamente com você. e pode deixar também o link o ResearchGate também, que aí lá dá para acompanhar o que eu estou publicando, qual tipo de projeto estou realizando. E aí também, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, é só entrar em contato comigo, cara. Respondo. Maravilha. Muito obrigado, um abraço e felicidades e sucesso novamente no seu trabalho. Obrigado. Valeu, Fala. gente. Valeu para você que assistiu. Mais esse bate-papo aqui entre ciência, né? A ideia desse projeto é a gente socializar a ciência de uma maneira, ou falar sobre ciência de uma maneira ampla para que nós da sociedade como um todo possamos aprender mais com os especialistas. Então, eu peço para que vocês continuem assistindo e que nunca deixem de pensar numa coisa positiva sobre ciência, né? Então, o que a gente fala é o nosso jargão aqui, sempre faça um buzz para a ciência. Valeu? Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Alan. Tchau, tchau.